Boa tarde a todos. Foi com imenso prazer que eu aceitei esse convite feito pelo programa de pós-graduação Agricultura e Ambiente aqui da Universidade Federal São Carlos de Araras, e confesso que me senti muito honrado em proferir essa aula inaugural, pois tenho trabalhado há muito tempo nessa interface agricultura e ambiente. O título da minha palestra é um pouco provocativo, no sentido que eu gostaria de enfatizar que a agricultura ela é desenvolvida no ambiente. Na verdade, a agricultura é um dos constituintes atuais do ambiente. Nesse sentido, essa dicotomia que existe na sociedade brasileira, colocando agricultura e ambiente em campos antagônicos, é algo que nós da academia devemos evitar a todo custo, pois eu penso que essas questões ideológicas tendem a embaçar nossa visão científica. Bom, eu acho que vários de vocês aqui já deram uma palestra e vocês sabem como é difícil escolher o tema para uma determinada palestra, né? Ainda mais uma aula inaugural como essa, que você espera uma audiência bastante diversa. Assim, eu achei que seria meio enfadonho eu ficar aqui mostrando gráficos e mais gráficos sobre a crise ambiental que a gente vive hoje em dia em nosso país, muito por conta da agricultura, e o que eu fiz ou deixei de fazer para tentar salvar o planeta. Pensando assim, eu tomei, eu acho que um caminho mais ousado. Eu pensei em provar para vocês mesmos, como vocês já não soubessem, como esse curso é bem-vindo e é importante, e ele cabe perfeitamente no momento histórico que a gente está vivendo. E, portanto, eu gostaria de fazer uma abordagem do que é conhecido atualmente como Big History, ou seja, uma história bastante longa. Nessas últimas décadas, nós conseguimos acumular tanto conhecimento que uma série de autores foram capazes de desenvolver uma visão mais ampla da nossa história. E a essa visão ampla da nossa história, que permeia por vários campos do conhecimento, se deu o nome de Big History. Esse nome foi cunhado por esse autor, David Christian, que foi também o autor desse livro que foi recém-publicado. Existe também um site maravilhoso, o site é chamado Big History, que lá vocês têm material em abundância sobre essa nova abordagem da ciência, né? Então, alguns autores, como por exemplo Jerry Diamond, né, que publicou esse livro muito famoso, que já está traduzido em português, contou com uma série de eventos e uma série de eventos naturais e características geográficas acabaram moldando o nosso mundo atual, né? Essa jornalista Elizabeth Kolbert, ela escreveu um livro belíssimo mostrando como as 5 grandes extinções aconteceram, por que aconteceram, e mostrando que, na opinião dela, nós estamos a caminho da 6ª extinção, pela primeira vez na história, causada pelo homem. No campo socioeconômico, o Thomas Piketty, que ganhou um prêmio Nobel por esse trabalho, ele coletou dados de um passado remoto sobre desigualdade financeira no mundo e contou a história de como essa desigualdade tem progredido. E, finalmente, eu só queria, do lado econômico, também mencionar o livro do Darren Acemoglu e Robinson, que é um livro fantástico, que eles explicam como que as nações fracassam, por que as nações fracassam, mas eles começam
desde lá das primeiras civilizações. Então, eu baseando-me nesses autores, eu vou... Vocês me desculpem, mas eu vou ser ousado o suficiente tentar montar com vocês um quebra-cabeça, tomando como base essa Big History. E, como eu falei, para provar para vocês para provar a vocês algo que vocês já sabem, que como um curso como o de vocês nos dias de hoje é pertinente. Então, vamos começar a nossa jornada, que ela é longa, eu confesso. Nós temos que percorrer 454 bilhões de anos nessa palestra. E eu confesso que eu estou com 34 anos e 6 meses de profissão. Eu acho que é a primeira vez que eu me arrisco tanto numa palestra. Nesse slide aqui, eu coloco como eu penso em desenvolver essa Big History, essa história que eu quero contar para vocês. E o meu foco central será a agricultura. Então eu dividi essa palestra em 3 tópicos, né? Uma primeira parte que eu chamei de pré-agricultura, que nós vamos percorrer uma série de tópicos que, nesse caso aqui, não vamos brincar de Deus, de um ser superior, qualquer nome que vocês queiram dar. Nós vamos tentar montar um palco para a agricultura. Nós vamos tentar encontrar um planeta com as condições necessárias para que a gente desenvolva a agricultura. Depois que a gente inventar a agricultura, nós vamos soltar as rédeas dessa agricultura e vamos ver o que aconteceu depois que essa agricultura se estabeleceu. E na parte final, eu gostaria de falar um pouco da agricultura brasileira, muito pouco, e dizer a vocês e tentar contextualizar esse curso dentro dessa atual agricultura brasileira. Bom, para que a agricultura floresça, aconteça, primeiro de tudo a gente precisa de um planeta. Precisa de um planeta para que essa agricultura se desenvolva. Todos os planetas que nós temos no universo começou com esse Big Bang. E o Big Bang é algo que quanto eu mais leio, eu menos entendo. Então, se alguém souber bem o que é esse Big Bang, depois aqui da nossa palestra, eu sou todo ouvidos. Mas esse Big Bang aconteceu cerca de 13.770 milhões de anos. Vejam que durante a palestra eu usarei essa notação, milhões de anos, né? Então, com esse Big Bang, se formaram vários planetas, né? Dentre eles o planeta Terra, o nosso planeta. Só para vocês terem uma ideia, demorou durante cerca de 400 milhões, tem algo que eles chamam de Idade das Trevas, que, pelo que eu entendi, tudo era escuro. Depois de 400 milhões é que se formaram as primeiras estrelas e o desenvolvimento de galáxias e de planetas. E nesse conjunto de planetas e de galáxias se formou o nosso sistema solar, né? O nosso sistema solar se formou há 4.568 milhões de anos. A formação, o Sol primeiro se formou há 4.568 milhões de anos, depois veio a Terra, que se formou dessa explosão do Big Bang há cerca de 2 milhões de anos após, 24 milhões depois de ano, a Terra foi formada. E depois de cerca de 2 milhões de anos da sua formação, ela tomou uma pancada, ela se fundiu com um planeta, com uma estrela irmã chamada Theia, e dessa explosão nasceu a Lua.
Coloque aí mais 10 milhões de anos para a Terra esfriar e surgir a crosta terrestre. E durante os próximos 620 milhões de anos, a Terra foi bombardeada por meteoros. Pancada atrás de pancada. Bom, nessas condições era impossível que se desenvolvesse algum tipo de vida. Mas, depois que cessou esse astronômico bombardeamento por asteroides, a Terra baixou sua temperatura e há cerca de 3,7 milhões de anos nós tivemos os primeiros sinais de vida no nosso planeta. Muito bem, temos agora um planeta com vida que tem a idade de 4,5 milhões de anos e que a vida surgiu há 3.700 milhões de anos atrás. Próximo passo, para a agricultura, nós precisamos de água. A água é fundamental, essencial ao nosso planeta. E a pergunta talvez que caiba, na onde veio, né, a Terra é conhecida como planeta azul, da onde veio essa água, né? Qual a origem dessa água no planeta? Bom, existem duas principais hipóteses. Uma é que a água surgiu no planeta como produto do resfriamento do planeta. Havia muita água aprisionada dentro dos minerais na forma gasosa, na forma de vapor. Quando esfriou, essa água se liquefez. A segunda hipótese é que durante aquele bombardeamento de meteoros, vários tipos de meteoros trouxeram, uma classe determinada de meteoros trouxe consigo moléculas de água também. Bom, então agora a gente já tem um planeta e já tem uma água. Nós precisamos, vale aqui lembrar o primeiro golpe de sorte que nós tivemos. Essa é a distância do Sol em relação ao nosso padrão aqui, a Terra. A Terra é 1. Mais distante que a Terra, o caminho para esse lado, menos distante é o caminho para esse lado. E aqui é mais ou menos o tamanho dos planetas. Essa, em azul, é a zona habitável do Sistema Solar. Porque se eu vou muito para cá, a água se torna sólida, porque é muito gelado. Se um planeta vem para cá, toda a sua água escapa na forma de vapor d'água. Então só tem essa fina faixa aqui no Sistema Solar que a vida é possível. A vida é possível porque a água é líquida. E a Terra é um dos planetas que está nessa faixa habitável. Marte está aqui, ó, quase saindo dessa faixa habitável, água congelada, e Vênus e Mercúrio, porque a água está em forma de vapor d'água. Então esse foi o primeiro nosso golpe de sorte, que nós caímos aqui numa zona habitável do Sistema Solar, habitável no sentido de termos água líquida. Além da água, para a agricultura eu preciso de elementos, eu preciso de nutrientes que alimentem as nossas plantas. E talvez a pergunta é, né, de onde vieram os elementos que se encontram hoje aqui na superfície da Terra? E eu acho que a definição mais interessante foi feita por Sir Martin Rees, que foi um professor de cosmologia e astrofísica da Universidade de Cambridge, que disse que nós somos literalmente poeira cósmica que vieram de estrelas mortas. Então parece que todo o nosso enxoval de elementos e nutrientes vieram do espaço, vieram da desintegração dessas estrelas. A gente sabe que os primeiros átomos formados foram de hélio e hidrogênio, e os átomos de hélio e hidrogênio foram se fundindo até formar átomos importantes para a vida, como é o caso de carbono. O carbono foi formado pela fusão de dois átomos de hélio, dando um átomo de berílio. Esse átomo de berílio se fundiu com mais um átomo de hélio, produzindo um átomo de carbono. Então pronto, agora já tinha planeta, já tinha água e já tinha os elementos. O que mais eu preciso para promover a agricultura? Bom, vida. Vida é essencial. Uma planta é um ser vivo. Então eu preciso dos seres vivos para compor a agricultura. Muito bem.
Charles Darwin, em 1871, mandou uma carta para um botânico famoso, seu colega Joseph Hooker, que o Darwin diz ao Hooker que provavelmente a vida surgiu numa pequena poça de água aquecida, a Warm Little Pond, contendo amônia, contendo sais de nitrogênio, sais de fósforo, luz, calor, e com isso se formaram os primeiros compostos proteicos, e esses compostos proteicos foram quimicamente se tornando mais complexos até dar origem à vida. Só quero fazer um parágrafo aqui, que o Charles Darwin mandou esse conceito importantíssimo numa carta para o Joseph Hooker. E eu comecei a pensar com uma aluna minha, Gabriela Medeiros, como seria essa carta hoje em dia que o Darwin mandou para o Hooker. Então, pensamos em WhatsApp, né? Então, como as comunicações são muito rápidas, as pessoas não podem pensar muito para construir um raciocínio, ou mesmo para responder, eu acho que seria alguma coisa assim, né? O Darwin digitaria "Oi, Hooker", e ele responderia "Oi, amigo". Aí o Darwin já punha a ideia, né? Vida, eletricidade, água. E o Hooker já entenderia na hora e falaria "Misericórdia, Darwin". Aí Darwin responderia "Fica com Deus, Hooker". Aí o Joseph responderia "Deus não existe, Darwin". E encerraria a conversa, acabaria a conversa, eles já sairiam para outro grupo de WhatsApp. Bom, feito esse parênteses, vamos voltar aqui para esse trabalho que foi publicado em 2016, mostrando, em 2017 o do Peirce e 2016 do Weiss, mostrando que ou a vida se formou realmente num Warm Little Pond, como o Darwin falou, ou nas fumarolas que existem no fundo do mar. Seja qual for a origem no pond, numa poça d'água ou no fundo do mar, parece que o primeiro metabolismo que existiu nesses organismos primordiais foi um metabolismo extremamente simples, né? Onde eles utilizavam hidrogênio como doador de elétron e água como receptor de elétrons para, a partir do CO2, criar um elemento orgânico. A quantidade de energia dessa reação é muito baixa, e o que você conseguia formar eram os procariotas unicelulares que ficavam boiando nessa pequena poça aquecida. E não é com esse tipo de organismos que você consegue fazer agricultura, você precisa de organismos mais complexos. Então, além dos organismos, nós precisamos de uma certa complexidade. E essa complexidade surgiu com o desenvolvimento da fotossíntese oxigênica. Já existia fotossíntese, os organismos já tinham desenvolvido aparatos capazes de captar luz solar para usar essa energia para sintetizar matéria orgânica. Mas o aceptor final de elétron não era oxigênio, era um outro composto, como nós vimos na reação anterior, era água, mas em vez de água podia ser enxofre, podia ser ferro. Todas essas reações liberam uma quantidade de energia muito baixa. A reação que mais libera energia é quando você usa o par água-oxigênio. E um organismo, mais especificamente as cianobactérias, e aí vem outro golpe de sorte, as cianobactérias roubaram um pouco de genes das bactérias verdes sulfúricas e das bactérias roxas, que usavam aquele metabolismo primordial que eu mostrei no Warm Little Pond, e começaram a fazer a fotossíntese, como se chama, oxigênica. E foi criado, e foi assim, e com isso houve o que se denominou chamar a grande oxigenação do planeta, há cerca de 2.600 milhões de anos atrás. Com essa quantidade enorme de oxigênio e com a fotossíntese sendo oxigênica, a quantidade de energia disponível era muito grande. Então a biomassa do planeta aumentou muito.
E só para exemplificar para vocês aqui, olha, essa é a nossa história, né? Aqui é giga anos atrás, isso aqui se for em milhões de anos, aqui seria 2.500 milhões de anos. As bactérias, cianobactérias, se desenvolveram por aqui, mas o oxigênio realmente começou a aumentar na atmosfera numa primeira fase, há cerca de 2.000 milhões de anos atrás, e cerca de 500 milhões de anos atrás, o oxigênio aumentou definitivamente, chegando à concentração que nós temos hoje. Muito bem. Qual é a consequência dessa grande concentração de oxigênio? Aqui nós temos o tempo em milhões de anos, aqui nós temos a concentração de oxigênio que a gente acabou de ver, e aqui nós temos o biovolume, ou seja, o tamanho dos animais. O que a gente pode ver aqui é que as espécies começaram a aumentar, porque o oxigênio, a fotossíntese feita com oxigênio gera energia suficiente para que a biomassa seja extremamente grande. Essa biomassa sendo extremamente grande, eu posso caminhar em direção à complexidade. Então agora também nós temos complexidade. Mas além dessa complexidade, eu preciso de um organismo específico. Eu preciso das plantas. A agricultura se faz com plantas. E como surgiram as plantas? As plantas surgiram há 470 milhões de anos atrás e foi uma conquista da Terra, do sistema terrestre, por essas plantas. E aqui tem um cartunzinho mostrando, né, que as plantas precisaram, primeiro, de células rígidas, principalmente parede celular rígida, para ter uma estrutura e para evitar grandes perdas de água, porque agora elas estavam expostas ao sol, elas não tinham mais a proteção da água. Segundo, elas precisavam fazer troca gasosa, precisavam ter trocas gasosas com as atmosferas. Para isso, elas precisavam ter um sistema hidráulico, e esse sistema hidráulico precisava uma certa tridimensionalidade. Então as células se tornaram mais tridimensional. Elas também passaram a ter diversos plastídeos. Por exemplo, um desses plastídeos é a clorofila, o cloroplasto, que permitiu que a fotossíntese oxigênio se tornasse rápida. Ela também começou a desenvolver fito-hormônios, um deles especialmente feito para proteger as células das radiações ultravioleta que são prejudiciais. E ela também precisou de ligações mutualíticas, simbióticas, com fungo, principalmente com micorriza, para o fungo fornecer nutriente para essas plantas primárias. Então assim surgiu as plantas conquistaram, invadiram o sistema terrestre. E com o passar dos anos, nós passamos dessa plantinha aqui, ó, uma das primeiras plantas a conquistar o ambiente terrestre, que é uma plantinha que mal tinha folha, não tinha raiz nenhuma, até a exuberante floresta amazônica, que tem cerca de 150 a 200 espécies de árvores por hectare. Então agora nós temos as plantas, nós temos água, nós temos elementos, falta ainda um importante substrato para a agricultura, que são os solos. Os solos se formaram um pouco depois das plantas, 420 milhões de anos atrás, e os solos, na verdade, só se formaram porque as plantas começaram a conquistar o ambiente terrestre. E quem teve um papel fundamental na formação dos solos foram os líquens, que são simbioses entre algas e fungos, e esses líquens começaram lentamente a decompor a crosta terrestre, que era principalmente formada por rochas, e o que os fungos fizeram foi acelerar muito o temperismo dessas rochas. Então aqui à esquerda você vê, são fotografias, são imagens, né, muito ampliadas desses scanning de microfotografia. Vocês veem a IFA interagindo com a superfície de um metal, e aqui vocês também veem, olha, uma IFA se apoiando numa superfície de um mármore, como esse é o caso aqui. E aqui, olha, quantidade de cálcio produzida por intemperismo, quando você tem
quando uma rocha é livre de plantas, como quando depois uma rocha ela foi colonizada por essa plantinha aqui, que é uma briófita, mas sem micorriza. E aqui essa plantinha colonizou e, além disso, ela colonizou e desenvolveu micorriza. Então vocês veem que a quantidade de cálcio produzido é muito maior. E para resumir toda essa história da formação do solo, eu mostro esse slide que foi produzido por Retalhac em 1997. Aqui é o tempo, olha, 450 milhões de anos a 300 milhões de anos. Ele mostra que, primeiro, o intemperismo avançou, as bases cálcio, magnésio, sódio e potássio foram perdidas e se concentrou alumínio. Então a relação entre alumínio e bases aumentou com o tempo, assim como a quantidade de argila. A densidade das raízes e a profundidade das raízes com o tempo também avançou. E as árvores que começaram a colonizar esse solo tiveram os seus diâmetros aumentados e seus rizomas e suas raízes também mais grossas. Finalmente, vários tipos de planta começaram a colonizar esse solo. Então aqui, ó, a primeira planta que colonizou o solo, depois vieram as plantas vasculares, depois as primeiras árvores, as primeiras sementes e aqui as primeiras florestas, as primeiras florestas lenhosas. E junto com esse novo solo, essas novas classes de planta, vieram novos animais que colonizaram esses solos, né? Desde miriápode, aracnídeos, tetrapodes e insetos. Então, com isso, eu acabo tendo todo o que é fisicamente necessário para a gente fazer agricultura. Eu tenho um planeta, eu tenho água, eu tenho os elementos, eu tenho planta, eu tenho sol. Falta o quê? Falta um agricultor. Bom, além do homem, alguns insetos sociais fazem também agricultura, como são o caso das formigas saúva, o caso de alguns besouros. Mas eu vou me ater aqui ao homem. A gente precisava do homem, né, para poder promover a agricultura. E a nossa história começou cerca de 7 milhões de anos atrás, quando um descendente comum entre nós e os monos, os grandes macacos, se divergiram. Os macacos foram para um lado, a gente veio para outro lado da evolução. E nós primeiros tivemos esses senhores aqui, ó, até 5 milhões de anos atrás. Esses senhores, eles já eram bípedes, mas eles eram bípedes facultativos. Eles ainda tinham um bração comprido e uma perna curta, então eles eram bípedes só quando realmente precisava. E aí vieram os australopitecos, que foram se tornando mais humanoides, foram feitas uma série de modificações. E interessante que esses australopitecos tiveram uma boa convivência com alguns humanos, com alguns senhores do gênero Homo, né, que começou mais ou menos há 3 milhões de anos atrás, com o Homo, esse Homo rudolfensis, e foi hoje juntado ao Homo habilis, né? Então, o Homo habilis foi o primeiro Homus. Desse Homus veio, esse Homus ainda tinha uma bipedalgia um pouco facultativa. O primeiro que deixou totalmente a bipedalgia de lado foi o Homo erectus, foi o primeiro que saiu da África e entrou aqui para o lado direito, né? Ele entrou para o lado direito e, entrando para o lado direito, ele colonizou a Ásia e um pouco da Ásia e do Oriente Médio. Quem veio para o lado esquerdo foi o Homo heidelbergensis, que conviveu com o Neandertal. Foi aqui quando nós acabamos cruzando. Esse heidelbergensis foi o primeiro que teve uma pandistribuição no globo, pelo menos
tirando as Américas, só uma concentração na Europa. Depois, esses dois, o Homo eudibergensis acabou evoluindo na África para o Homo sapiens, e o Homo sapiens com o tempo acabou se tornando o único dominante. Todos esses outros sumiram e ele acabou sendo o único dominante do planeta. Só para ilustrar, né, esse é o Homo habilis, né, foi 2 milhões de anos atrás. Ele foi chamado habilis porque ele tinha a capacidade de fazer algumas ferramentas, mas descobriram que muito antes dele já faziam essas ferramentas, mas o homem ficou. Depois nós temos o Homo erectus, né, que já tem mais uma feição humana. E agora eu vou dar um pulo aqui na história e vou para o Homo sapiens, né, que somos nós, que fomos criados há 0,35 milhões de anos atrás. Então, realmente, nós somos os primeiros aí a chegar, a sentar na Kombi, né? Se a gente pensar que o nosso planeta é uma Kombi Volkswagen, nós fomos os últimos a entrar na Kombi, e como vão ver, nós já acabamos sentando na janelinha. Muito bem, agora a gente já tem todas as condições, nós vamos começar a promover a agricultura, que foi criada há cerca de 0,01 milhões de anos atrás, ou 10 mil anos atrás. Um dos motivos que a agricultura começou, uma das condições para que a agricultura começasse, mas não o suficiente, foi que a terra estava esfriando, estava no período, aqui é uma glaciação, a Terra vinha esfriando, e ela voltou a aumentar a sua temperatura. Esse aumento de temperatura deu condições para que a agricultura se desenvolvesse. Por motivos ainda poucos conhecidos, a gente sabe que a agricultura começou em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Não foi que ela começou aqui e depois se irradiou para outros lugares. Não, hoje se sabe que ela teve início simultaneamente ao mesmo tempo. Não se sabe por que essa agricultura começou. Uma das hipóteses é que foram os caçadores-coletores que viviam em regiões mais férteis. Por eles viverem em regiões mais férteis, eles puderam se assentar em algum lugar por causa dessa fertilidade. Eles começaram a fazer pequenos núcleos, pequenas vilas, e esses moradores acabaram evoluindo para um tipo de agricultura. Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese que está surgindo foi colocada pelo Harari naquele livro Sapiens, que eu mostrei no começo, que pode ser também motivos culturais, porque eles acharam na Turquia um monumento enorme feito de pedra, e esse monumento foi feito antes do começo da agricultura. Então, uma das hipóteses é que a agricultura começou para que pudesse alimentar um grande número de homens para construir esse monumento, ou seja, a agricultura começou por um aspecto cultural. E esse foi uma das grandes vantagens que a agricultura fornece, é que em pequenas áreas ela consegue fornecer uma quantidade enorme de energia. Então, não precisa todo o povoado, toda uma vila, todos os moradores sair caçando alimentos ou frutas. Um número menor de pessoas é capaz de produzir uma quantidade de energia para todo mundo. Olha, com isso, muita gente passou a não ter o que fazer. E começou o quê? O início de uma divisão de trabalho. Então, enquanto alguns plantavam, outros afastavam aves e roedores, outros traziam água para as plantações, outros passaram a fazer comida para os trabalhadores, outros começaram um pequeno comércio e outros começaram a defender a produção de tribos rivais. E os mais desocupados de todos, aqueles que não tinham o que fazer, começaram a supervisionar tudo, e esses se tornaram os reis. E atrás desse supervisor geral sempre tem um bando de puxa-saco vagabundo que não faz nada também. E esses se tornaram os príncipes da corte,
aqueles duques, aqueles reis, os duques, os condes, os lordes que fazem parte da corte. E esses são os antecedentes dos nossos políticos hoje, esses vagabundos que não têm o que fazer na vida. Muito bem. Assim, a sociedade, com a agricultura, a sociedade começou a se estruturar. A sociedade começou a ter uma divisão de trabalho, começou a ter um rei que começou a viver dos impostos do excedente de produção agrícola. Então, as sociedades começaram a se estruturar de uma forma que começou a ter um Estado. Assim, dessa forma, a agricultura que possibilitou o aparecimento de civilizações e nações tais que nós conhecemos hoje. Se não fosse a agricultura, provavelmente a gente não teria uma sociedade tão estruturada como nós temos hoje. O lado ruim da agricultura é que os moradores dessas vilas começaram a apresentar maiores problemas de saúde, eles tinham um desgaste ósseo muito maior que os moradores, os caçadores e coletores, eles só se alimentavam pior. Para um indivíduo, e eles começaram a viver sobre leis e regras impostas por aquele senhor que não fazia nada e começou a mandar. Então, na opinião do Harari, a agricultura para o indivíduo foi um mal, mas para a espécie foi um bem, porque permitiu que a espécie se expandisse. Né? E o Jerry Diamond vai mais longe, ele acha que a agricultura foi a pior burrada que o homem fez na vida. Por outro lado, nós estamos aqui da maneira que estamos por causa da agricultura. E aí vieram as grandes civilizações. Por exemplo, os egípcios. Né? Aqui é um agricultor do Império Egípcio, 1200 a.C. Aqui, o grande Império Romano, né? Isso deve ser mais ou menos 300 depois de Cristo. Mesmo na China, aqui, olha, cerca de 1000 depois de Cristo, você vê uma roda d'água pintada aqui, e essa roda d'água ela foi feita para descascar os grãos. Né? Então, em todas as partes do mundo surgiram essas civilizações, esses impérios que estruturaram a nossa sociedade moderna. Aqui é uma pintura de 1500, 1470, logo antes do Brasil ser descoberto, que mostra várias partes de uma colheita, várias partes do trato agrícola. Até 1492, a agricultura era restrita à Europa e a algumas partes da Ásia. Ela praticamente não existia na África, na Austrália e nas Américas, que não tinha sido nem descoberta. Mas com a descoberta da América por Colombo em 1492, nós temos o que nós chamamos de intercâmbios de Colombo, que as espécies começaram a se distribuir pelo planeta todo. Então, por exemplo, a pizza não existia até 1492, porque a pizza, o tomate foi domesticado na América do Norte e não na Itália. Não tinha batata, para vocês terem uma ideia. O alemão não comia batata até a existência de Colombo. Não havia chocolate, não havia o milho, não havia baunilha. Por outro lado, nós também recebemos uma série de culturas como cana-de-açúcar, que é a nossa rainha aqui da agricultura brasileira, a soja, que é outra rainha. Nem coco, nem banana eram brasileiros. Coco e bananas vieram depois dessas trocas de Colombo. Então, com Colombo, a agricultura se tornou um fenômeno mundial e houve uma certa homogeneização das espécies. Com o tempo veio a mecanização da agricultura. Primeiro, a mecanização utilizava tração animal, que em última instância quer dizer que a fotossíntese era a principal fonte de energia. Com a descoberta do petróleo e dos combustíveis fósseis, a tração, a força motriz passou da fotossíntese para uma força geológica, ou seja, a força do petróleo não renovável. E aqui é um trator arando um campo de alfafa em 1921. Então, com as trocas de Colombo, a revolução
agrícola, mecanização agrícola e descobrimento do petróleo, nós abrimos a caixa de Pandora e a agricultura se espalhou para o mundo inteiro. Faltava uma fonte confiável de nutrientes, principalmente de nitrogênio, que estava se esgotando na Terra. Até que esses dois senhores, Haber, no início em 1919, 1910, sintetizou amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio, e Carl Bosch, em 1925, tornou esse processo industrial. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, em vez de fazer fertilizantes, as fábricas alemãs principalmente começaram a fazer explosivos, mas depois da Segunda Guerra Mundial aconteceu aquilo que nós chamamos o domínio do homem, o domínio do Homo sapiens, o domínio o planeta Terra passou a ser dominado pelo Homo sapiens. E eu acho que essa ilustração, esse mapa mostra claramente que não há lugar na Terra que não esteja sendo mais ou menos cultivado. Né? Existem aqui as zonas muito frias, as zonas muito quentes e nossa Amazônia. O resto está tudo, como fala lá o funk, está tudo dominado. Não só pela agricultura, mas hoje nós temos 7 bilhões de habitantes que se espalham também por todos os continentes. Muito bem, essa dominância do homem na Terra, e principalmente a agricultura, trouxe uma série de degradações, que é um dos propósitos desse curso, é vocês investigarem como essas alterações estão mudando o nosso planeta e propor soluções viáveis para que essas alterações sejam minimizadas. Agora, dando uma mudança, uma pequena guinada na nossa história, já que nós saímos desde lá de 4.500 milhões de anos atrás e criamos a agricultura e largamos a agricultura por conta própria, deu toda essa comoção planetária que deu até agora, eu queria falar rapidamente da agricultura brasileira. A agricultura brasileira começou lá em 1500 e foi uma sucessão de commodities uma atrás da outra. Começamos com o pau-brasil, depois veio o ciclo da cana-de-açúcar, depois da cana-de-açúcar começou a ser introduzidos os bovinos, depois dos bovinos veio o café, depois do café o algodão, depois do algodão voltou a cana e agora nós estamos na soja. Então a agricultura brasileira é um negócio de mais de 500 anos, está aqui para ficar, tem uma importância econômica muito grande e nós acabamos com um mapa como esse. Aqui do lado esquerdo é a intensidade das pastagens, só nos resta aqui essa área da Amazônia ainda não cultivada, e aqui são as áreas cultivadas, as áreas aráveis, com a Amazônia aqui ainda um tanto intacta. O resto, de novo, como diz o funk, está tudo dominado. Muito bem, só mostrando a evolução temporal da agricultura brasileira, claramente houve uma troca do que nós chamamos de staple crops, ou cash crops, que são as culturas de subsistência, como feijão, arroz e caçava, por culturas de importação, como é o caso da soja, milho e açúcar. Então, a nossa agricultura hoje é voltada para principalmente essas 3 culturas, principalmente a soja, que ocupa metade da nossa área agriculturável. A agricultura está aqui para ficar, não vai mudar. É responsável por 25% do nosso PIB, tem uma bancada, um lobby muito grande no Congresso, que nos dá bastante trabalho, mas que é a nossa realidade, que nós temos que conviver com ela. Mas que, ao mesmo tempo que esse panorama é um pouco sombrio, porque já houve um grande desmatamento da Amazônia, já se comeu metade do cerrado e já se acabou praticamente com a Mata Atlântica, ainda eu acho que é uma janela de oportunidade, porque se nós pensarmos, o Brasil é um dos únicos países do mundo que ainda tem uma mega biodiversidade e tem a chance de ter uma agricultura extremamente sustentável se nós lutarmos por isso. E é aqui que eu acho que esse curso cai como uma luva e é aqui que eu acho que vocês são extremamente importantes.
porque é a nossa chance. Eu não sei porquê, não me pergunte porquê, mas decorridos 4,6 bilhões de anos, passamos por tudo isso, demos vários golpes de sorte. Quem está aqui nesse momento, no país mais importante agrícola e em termos de biodiversidade, são vocês. E quem está aqui inscrito no curso de agricultura e ambiente são vocês. Então, eu espero, realmente espero, que essa história grande que eu contei, essa longa história que eu contei para vocês, tenha contextualizado vocês da importância que vocês têm, do momento histórico que vocês estão vivendo. A minha geração não pode fazer muita coisa, mas a geração de vocês pode fazer muita coisa. E vocês estão no lugar certo, na hora certa. Boa sorte e muito obrigado pela atenção.